Olá, meu nome é Cadine Bicizic Nogueira, sou educadora, pedagoga, psicopedagoga, arte educadora, brinquedista e artesã. Adoro trabalhar com crianças e o meu foco principal no consultório de psicopedagogia é trabalhar com rotina, orientação de estudos e com certeza também poder elucidar os pais que precisam de um tratamento diferenciado para crianças com distúrbio de aprendizagem. Dentro do vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a questão da alfabetização e a importância da manutenção desse processo nesse período de quarentena. Então vamos lá. A grande ideia é que não se perca o hábito da leitura, seja através dos pais lendo e gerando a curiosidade sobre novos capítulos de um livro, ou a própria criança folheando os livros, observando as ilustrações e criando incidentalmente a história. A leitura não é somente a decodificação do código de escrita. A leitura vai além disso. Uma criança que ainda não tem o processo de alfabetização finalizado, ela lê de diversas formas. Chamamos isso de leitura incidental. É quando a criança se apaixona pelo livro, pelas figuras, pelas imagens, pelo que o livro traz de curiosidade a cada página virada. Mas aquelas crianças que já estão na aquisição da leitura e que ainda estão em processo, elas precisam firmar essa leitura. Como? Vamos trabalhar de diversas formas. É importante que você, pai, em casa, tenha sempre um período para poder sentar com o seu filho e executar essa leitura. Dependendo do nível de alfabetização, a criança vai ter mais ou menos curiosidade e cabe ao adulto poder instigar esse sabor do saber. Uma coisa muito fácil de se trabalhar é a criança que vê o adulto lendo, ela tem curiosidade pela leitura. Então, antes de tudo, nós adultos devemos ser mais leitores. E nada melhor do que esse período de quarentena para podermos exercitar isso, não é mesmo? As crianças adoram os livros e muitas vezes copiar as imagens gera muita curiosidade. E é uma forma divertida de você trabalhar a escrita livre. Quando uma criança pega um livro e observa uma figura que ela gosta, se ela pegar uma folha para desenhar, você pode propor que depois ela escreva aquele pedaço da história. Leia a história para a criança. Com certeza ela vai se entusiasmar pela leitura. E na hora de reescrever, acolha essa escrita como ela vier. Existem fases de alfabetização. A criança não escreve perfeitamente, corretamente dentro das regras de ortografia. No começo, ela vai omitir letras, ela vai misturar palavras, ela vai condensar o texto. E é importante que esse texto seja acolhido, para que ela não perca a motivação pela escrita. Não peça para que ela releia o texto que está imperfeito ortograficamente. Peça para que ela conte a história do que ela escreveu para você. Certamente a criança vai contar, com ênfase, motivação e muita curiosidade. Outra coisa legal para estimularmos a leitura e a escrita nesse período de quarentena é desenharmos e fazermos com que a criança crie listas sobre esses desenhos. Vamos fazer desenhos de frutas e escrever seus nomes? Vamos fazer desenhos de animais e escrever seus nomes? Instigue a criança a perceber cada uma das sílabas da palavra. Você vai escrever boneca? Vamos fazer uma lista de brinquedos? Então pense, boneca. Bater palmas é um bom exemplo. Cada sílaba você pode bater uma palma. Boneca. A criança vai perceber que a palavra tem 3 sonoridades, onde ela vai colocar a escrita dela de uma forma diferenciada. Pode ser que no começo a criança escreva BNC, pode ser que a criança escreva OEA. Se ela colocar uma letra para cada sílaba, é porque ela já avançou um estágio de alfabetização. Mas se ela colocar simplesmente um monte de letras para escrever boneca, tenha certeza, ela já está construindo uma palavra. Para nós, adultos, que não estamos aprofundados no processo de alfabetização, pode ser que isso não tenha grandes significados.
Mas para a criança, aquilo é a palavra boneca. Valorize, incentive. Aos poucos, ela vai trabalhar o som a ponto de chegar a escrever a palavra boneca. O que é muito importante nesse período? As crianças que já estão em processo de correção ortográfica, não desmotive. Leia, deixe ela gerar o que ela aprendeu. Deixe ela aprender com os próprios erros. Quando nós erramos e podemos reformular aquilo que escrevemos, tudo tem muito mais significado. Alfabetizar vai além de escrever corretamente, mas é mais do que isso, é o gosto pela escrita. Só construímos bons escritores e bons leitores quando geramos nas crianças o gosto pela leitura e a escrita. As correções forçosas e repetitivas podem tornar a criança aversiva à ideia de ler e escrever. Portanto, inicialmente permita o erro. E depois, questione a criança sobre o que ela escreveu, se ela já estiver num estágio mais avançado. É importante que a criança perceba os próprios erros. E, se ela puder e já tiver consciência do uso do dicionário, ele deve ser um aliado. Crianças, geralmente, na fase do 2º e 3º ano, devem utilizar o dicionário muito, constantemente. A pesquisa de palavras desconhecidas também pode ser um meio engraçado. Construa com seu filho um dicionário. Descubra uma palavra a cada dia. Criem o próprio dicionário de vocês. Vai ser divertido, tenho certeza. Peça para a criança escolher, abrir aleatoriamente o dicionário e escolher uma palavra bem diferente, que ela não conhece, que ela nunca ouviu falar. Conversem sobre ela, sobre o seu significado. E reescrevam ela numa lista e coloquem o seu significado. Certamente isso vai ampliar o vocabulário das crianças e vai tornar a convivência em família muito divertida. Muitas vezes o próprio adulto descobre palavras que ele desconhecia, o que fica bem divertido. Dicas de alfabetização são importantes, mas o carinho e a atenção com o qual tudo isso será realizado, isso é muito melhor. Por isso, deem amor aos seus filhos na hora de ler e escrever. Eles precisam compreender que é um processo que é para eles e que eles com certeza vão vencê-los. Essa foi a dica de hoje. Reserve sempre um horário para leitura e para escrita. 10, 15, 20 minutinhos por dia, com certeza farão muito bem ao seu filho e tornarão o processo de alfabetização contínuo, mesmo nesse período de quarentena. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.